Persista até alcançar o êxito. A conquista pode estar muito mais perto do que você pode imaginar. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas. Bom Bom dia, dia. Guilherme, que está conosco aqui hoje também na técnica. Bom dia, nossos queridos ouvintes. Eu tô me aproveitando de um dos pergaminhos do livro O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, né? Persistirei até alcançar o êxito. E eu tenho uma história que, para mim, foi um ponto de inflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, ouvintes e espectadores, aqui nesse canal. Eu estava, em 2012, desbravando uma nova região. E eu sempre digo que eu sou um vendedor que me formei em marketing, um vendedor que me pós-graduei em gestão estratégica de negócios, um vendedor que fez uma especialização em liderança global e gerenciamento de cidades pela Universidade da Califórnia. Eu sou um vendedor. Eu sinto prazer na venda, eu acredito que o vendedor é o grande apresentador de soluções para o mercado. Sem vendas nada acontece. Nós podemos ter diamante azul na nossa prateleira, se não tiver venda nada acontece. Então toda a riqueza mundial passa pelas mãos dos vendedores. Mas tem uma coisa importante, o quanto dessa riqueza mundial permanece nas mãos dos vendedores depende muito da nossa capacidade de vender e, acima de tudo, de persistir na venda. E eu tive essa prova numa região longe do estado, estava viajando desde segunda-feira, era uma quinta-feira de tarde, eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei num cliente e aquele cliente foi me escutando com um olhar mais demonstrando uma certa arrogância, e eu tinha pouca interação, não conseguia aplicar todo o meu processo das vendas da melhor forma possível. E quando chegou no final da minha apresentação, eu fui fazer as perguntas avaliativas para saber como estava a interpretação daquele cliente diante da nossa empresa, a Fundação Napoleão Hill e o Mastermind, e ele não conhecia ninguém, era uma cidade nova, ninguém conhecia, e eu me lembro que naquele momento ele me respondeu com um tom de arrogância, com um certo grau de humilhação, que ele não tinha interesse, que aquilo não era para ele, que nós não daríamos certos lá naquela região. Eu me lembro que aquilo foi para mim como se fosse um soco na boca do estômago. Eu entrei no carro, eu estava acompanhado do meu colega Ciro, e eu me lembro que eu disse: Ciro, vamos embora. A minha cabeça já voltou para Lajeado, eu estava a mais de 300 quilômetros de distância de Lajeado. E eu já comecei a imaginar naquela saída, nós andando no carro, indo embora, 2 horas da tarde. Eu comecei a imaginar eu chegando em casa no final da tarde, tomando um chimarrão com a minha amada esposa, podendo descansar, né? E a minha cabeça já saiu da cidade. E o que aconteceu foi que quando nós chegamos na última rótula da cidade, a consciência veio à minha mente, ou seja, eu tomei consciência do que eu estava fazendo e disse: não, peraí, eu não posso permitir que aquele cidadão que me humilhou lá atrás interfira nos meus resultados, eu preciso persistir. Eu fiz um gesto, Rita e Nicolas e ouvintes, que para mim foi marcante, assim. Eu me lembro que eu peguei o cartão de visitas daquele cliente, rasguei ele em 1000 pedacinhos, sabe? Com vontade de atirar para fora da janela, botei no lixinho do carro, fizemos a volta, voltamos, abordamos um cliente importante em 2012, saímos de lá com um contrato importante fechado, ganhamos não a tarde, ganhamos a semana, ganhamos possivelmente o ano, porque aquele cliente de 2012, hoje, 9 anos depois, continua sendo um dos nossos principais clientes. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque naquele momento eu poderia ter desistido. Eu poderia ter ficado com aquele não e ter ido embora para Lajeado, desfrutar um pouco melhor da vida, mas talvez o meu resultado teria sido comprometido lá atrás, 9 anos atrás. E eu sempre digo que as pessoas bem-sucedidas têm 3 características em comum. 3 características em comum. A primeira delas, as pessoas bem-sucedidas sabem exatamente o que elas querem. A segunda característica é que as pessoas sabem quanto custa. E quando nós falamos quanto custa, não é um valor financeiro. Tem sofrimento, tem energia, tem entrega, tem dedicação, tem sacrifício envolvido. Esse é o preço, essa é a segunda característica. Essas duas, a maioria das pessoas até sabe. Sabe o que quer, sabe quanto custa. Mas na terceira característica, as pessoas normalmente esbarram. Qual é a terceira? Pagar o preço. É suportar a dor, é enfrentar a adversidade,
é não desistir. Napoleão Hill fala que as pessoas bem-sucedidas não têm plano B, elas têm um plano A. E o plano B das pessoas bem-sucedidas é fazer o plano A dar certo. É por isso que nós temos que persistir até alcançar o êxito. E se por acaso você tem uma história em que em algum momento você pensou em desistir, pode compartilhar conosco, porque ela pode servir de inspiração para outras pessoas, né? Então, persistir. E tem uma questão também que a gente tem que saber olhar para si próprio e saber quando é o momento de parar e quando é o momento de seguir. Quando a gente sabe que pode continuar e daqui a pouco a gente está a um passo de conseguir fechar aquilo que é o nosso objetivo, a gente pode continuar. E eu acompanhava uma palestra semana passada do Marcos Rossi, que criou da Gramado Summit, que dizia: eu não sei desistir. E essa é uma filosofia interessante, onde eu tenho um amigo também que fala muito sobre isso, que vamos seguir para ver o que acontece. Se eu não desistir, vamos ver o que acontece. E é por aí também a gente poder persistir, que sem sequência, sem constância, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Tua fala tem várias coisas profundas aí, né, Nicolas? A primeira delas, eu não sei desistir. Às vezes nós podemos escolher um outro caminho para chegar no mesmo lugar. Isso é importante, né? Nós tivemos um treinamento de vendas de alto valor agregado nesse final de semana em Lajeado, e por isso as vendas é o que move o mundo. O negócio do mundo são os negócios. O negócio do mundo são os negócios, e nós precisamos fazer negócios. E fazer negócio passa pelas mãos dos vendedores. Eu sempre digo que existem 3 respostas para um bom vendedor. Ele pode sair com um sim, ou ele pode sair com um futuro sim. É um não temporário, é um futuro sim. Ou ele pode sair com um eterno não, ou seja, a pessoa nunca mais vai comprar. E, poxa vida, eu já soube de cada história de vendedor com arrogância, visitando clientes como se ele precisasse, em função de algum complexo interno, ele precisava se vingar do cliente final dele. Ele xinga, ofende o vendedor, faz promessa, o comprador, né? Ele faz promessas que ele não consegue atingir. Não saia nunca de um cliente com um eterno não. Saia sempre com um futuro sim ou um sim, né? Porque você deixa a porta aberta, você pode voltar depois. Então, persistir é importante. Às vezes nós devemos escolher caminhos diferentes para atingir o mesmo objetivo, e as pessoas que sabem para onde vão encontram o seu propósito em todos os lugares. Elas simplesmente enxergam oportunidades de atingir os seus objetivos 24 horas por dia, até mesmo quando estão dormindo, né? É importante lembrar, né, Nicolas e Gustavo e ouvintes, que todos nós somos vendedores, né? De alguma forma. Sem tirar o mérito, obviamente, da pessoa que trabalha especificamente com a venda em si, que eu acho admirável esse tipo de trabalho. Mas, de certa forma, todos nós somos vendedores. Todos nós. Quando nós precisamos persuadir, influenciar outra pessoa, nós estamos vendendo uma ideia, né? Então, é importantíssimo desenvolver técnicas de venda, né? E essa é uma capacidade que pode ser aprimorada. Sempre. Eu digo que venda não é dom. Tem muitas pessoas que dizem, o vendedor, aquele ali tem o dom. Venda é técnica. Nós provamos isso no nosso treinamento de vendas. As pessoas mais tímidas aplicam 8 passos da venda com naturalidade e se tornam grandes vendedores. Vendedores sniper, que são aqueles que erram pouquíssimo e têm uma precisão muito grande. É muito melhor do que o vendedor intuitivo, cheio de autoconfiança, mas muitas vezes com não tanta competência assim, né? Show de bola. Valeu. Obrigado, Bozetti. Valeu, meus amigos e minhas amigas. Gustavo Bozetti, ele é diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind no Rio